A ética de Jesus e o magnetismo espírita. Então vou deixar vocês com a palavra de Wagner. Boa noite a todos. Aqui é melhor? Tecnologia veio para atrapalhar a gente, né? A gente acha que a tecnologia veio ajudar, mas dá cada surpresa, né? Cada coisa, eu tenho que ficar aqui parado. Não, estou brincando. Mas agora tá bom? Beleza. Então até a distância, né? Tudo tem que ser bem ativante. A gente chama ativante é o passe bem próximo da pessoa, na zona ativante, né? Bem próximo. Então tem que ser ativante, né? O microfone tem que ser ativante. Então a gente vai fazer uma pequena viagem hoje para amanhã. Eu tenho até que horas? 1 hora, né? Então vocês vão ter que me controlar aí, tá? Quando estiver perto de terminar, uns 5 minutos antes me dá um toque, tá bem? Se quiser eu passo a noite aqui. A gente vira a noite e faz uma vigília, né? É brincadeira. Mas a gente vai fazer essa pequena viagem agora à noite. E se vocês quiserem fazer uma dúvida, tiverem alguma dúvida, se der para a gente tirar agora, se não, amanhã e depois de amanhã a gente vai ter essas dúvidas de vocês. Pois bem, a gente vai fazer essa viagem. Amanhã também temos o dia todo sobre o magnetismo. O que é o magnetismo espírita, né? Então, a proposta é passar para vocês como é que Jesus trabalhava. E a partir de nós, que somos espíritas, como é que Allan Kardec trabalhava? Como é que os magnetizadores que Allan Kardec era um magnetizador trabalhavam? Como é que os discípulos de Jesus trabalhavam? Como é que os santos da Igreja Católica trabalhavam? São Francisco, São Vicente de Paula, que usavam o magnetismo dele, o magnetismo no olhar, o magnetismo no abraço, o magnetismo no entregar de um pão, enfim. Tudo isso são questões magnéticas. A ética de Jesus e o magnetismo espírita nos remete a que ponto a gente pode ajudar o próximo, quando deve se ajudar, quando não deve ajudar. Existe, às vezes, algumas crenças limitantes no nosso modo de ver, que seria o merecimento e o karma. Algumas pessoas perguntam assim para mim: Wagner, mas você não se preocupa em alterar o karma da pessoa? Deixa eu ser mais exato. A pessoa tem que passar por uma determinada situação, aí você pega e tira aquela doença que ela teria que passar. Você está alterando o karma dela. Isso é a visão pobre, né? Uma visão meio restrita da coisa. Na verdade, isso só acontece pela uma combinação divina, um merecimento, né, divino, que é o que? A pessoa, à medida que ela for se reformando, ela pode alterar o seu karma. Alterar karma, por exemplo, a gente não tinha que ter nenhum câncer, ok? A gente não tinha essa proposta na nossa reencarnação. Mas se eu fumar, eu estou alterando o meu karma. Eu estou fazendo com que eu destrua o meu pulmão e posso chegar a ter, não vou dizer que vai ser, mas tem uma grande probabilidade de você ter. Exemplo, pessoas que não perdoam. As pessoas que não perdoam, e Jesus já disse, perdoe, né? Não só 7 vezes, né? Assim que a gente sabe, mas 70 vezes 7. Por quê? A ciência hoje já prova. As pessoas que guardam mágoas no coração, pessoas que não conseguem perdoar, ela não está fazendo um mal a outra pessoa. Porque tem gente que diz assim: não, mas eu quero perdoar e não consigo, eu não posso perdoar determinada coisa, né? Tem gente que diz assim. Mas vejamos, quem é que está perdendo? A pessoa? Às vezes a pessoa nem lembra. Às vezes a pessoa não está nem aí para o seu perdão ou não. E você remoendo aquilo dentro de você. Eu tenho um exemplo na minha própria vida, né, na própria existência, que foi a minha mãezinha, né? Ela nunca perdoou meu pai e adquiriu um câncer e morreu com ele. Morreu através dele, né? E eu, como era ignorante magnético, eu não fiz nada pela minha mãe, né? Então, minha mãe, talvez, eu não sei, né? Só Deus sabe.
Ela talvez não tinha que passar pelo câncer, mas ela procurou esse câncer. E eu poderia ter ajudado a minha mãe se eu tivesse conhecido o magnetismo espírita antes. Eu não conhecia, não fiz nada, né? Não pude fazer nada. Então, essa questão onde a gente procura a cura, todo mundo quer a cura, não é verdade? Mas a questão é, você está procurando a cura de forma efetiva? Você quer realmente ser curado? Você está se modificando? O que é que essa doença está pedindo de você? Quais são as mudanças na qual a gente se propõe a obter essa cura? Pois bem, como é que a gente faz isso? Se você procurar um médium curador, ele pode curar, pode ser, não é 100%, mas pode ser que ele lhe cure na hora, pode ser que não. O magnetizador, o que é que ele faz? Ele vai curar ao longo do tempo. Nós, na doutrina espírita, sempre falamos da reforma íntima, não é isso? Falamos muito dessa reforma íntima, mas a reforma íntima é um processo longo, não é de uma existência só. E às vezes aparenta até que quando a gente se torna espírita, a reforma íntima já foi feita e nós já estamos prontos para ir para o nosso lar. Não é bem assim, na verdade. A verdade é um processo onde a gente precisa buscar sempre se melhorar. Eu tenho dificuldade em determinada área, você tem outras. E você já venceu algumas áreas que eu não venci ainda e vice-versa. É um processo. E mais, não tem como eu trabalhar por você. Exemplo, você tem que trabalhar o perdão. Agora eu vou fazer aqui uma penitência para que eu, fulano de tal, trabalhe o perdão. Isso não existe. Porque é ele que tem que trabalhar isso. É a pessoa que tem que passar por isso. Exemplo, a gente pede a Jesus para ter paciência, né? Tem gente que pede? Não peça isso não, porque senão ele vai dar desafios para você testar a sua paciência, não é? Quando eu entrei numa depressão, eu olhei para minhas mãos, olha, cuidado com o que vocês pedem, hein? Eu olhei para minhas mãos e disse, Jesus, eu queria usar essas minhas mãos para ajudar o próximo. Mas espera aí, eu já era espírita há 28 anos, tá? E eu fiz esse pedido porque eu esperava ser médium para poder ajudar os outros. E aí eu fiquei espantado porque eu descobri que não precisa ser médium para também ajudar o próximo, diversas formas, né? Isso me tornei magnetizador. Então a gente pode acender as nossas mãos e essas mãos aplicar o passe, o tal do passe magnético, tem no livro dos médiuns, para aliviar as dores, para reparar, para aliviar a questão emocional, ser um bálsamo, né? E por aí vai. Aqui uma pequena propaganda, digamos assim, do evento que a gente vai ter em João Pessoa, na Paraíba, na capital, o primeiro encontro de magnetizadores espíritas da Paraíba. Quem quiser contatos, depois nos procura. A ética de Jesus e o magnetismo. Jesus era um grande magnetizador. E é engraçado porque muitas pessoas procuravam Jesus e até nesse caso aqui, Jesus passou e uma senhora que sofria durante mais de 12 anos de uma hemorragia, na verdade uma menstruação de mais de 12 anos, né? Aquele sangramento constante. E naquela época era muito difícil para a mulher, porque se a mulher tivesse, na época de menstruação, o homem não podia tocar na mulher, era a tradição judaica na época, e se por acaso acidentalmente tocasse, tinha que levar um pombo para ser sacrificado no templo. Imagine o que essa mulher sofreu, né? Perdeu o marido, enfim. E ela sabia que Jesus ia passar por ali e se preparou. Ela foi à busca da cura. Ela saiu e Jesus passava e ela saiu e ela sabia. Ela sabia que não precisava nem conversar com Jesus, nem que ele olhasse para ela, nem que Jesus citasse nada para ela. Bastava, segundo a intenção dela, olha a intenção como é importante, bastava ela tocar. Se ela conseguisse tocar, se ela tocasse, não era em Jesus, se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada.
E o que foi que aconteceu? Jesus passava e ela tocou na túnica de Jesus. Jesus deu uma parada e perguntou logo para quem, né? Aquela pessoa mais calma, mais compreensiva, mais mansa do discipulado. Pedro, alguém me tocou. Pedro olhou para ele e disse: Senhor, você está de brincadeira? No meio de uma multidão dessa, só dizer que alguém me curou, né? Que ele era pavio curto, todo mundo sabe disso, né? E Jesus disse: não, mas alguém me tocou de forma diferente. Saiu de mim virtudes. E aí, pela primeira vez, Jesus cita um componente da cura que ele chamou de virtude e que quase 2000 anos depois, na verdade 18 séculos depois, Allan Kardec chama de fluido vital. O mesmo fluido vital que o Mesmer estudou antes de Allan Kardec. Então, ela conseguiu mobilizar a energia de Jesus para que a cura se efetuasse. Talvez no nosso dia a dia isso se torne um pouco, sei lá, era na época de Jesus, hoje não existe mais isso, né? A gente pode ter essa visão, digamos, até aceitável, digamos assim, né? Quando a gente não estuda. Mas espera aí, vocês já viram aquela pessoa que olha para uma rosa de plástico e ela murcha? Já viram? Tem pessoas que têm essa capacidade. Vocês sabem que existe, não sabem? Vocês sabem. E por que vocês não acreditam que essa mulher conseguiu a cura? A gente só acredita nas coisas negativas. Quando a gente diz coisa positiva, a gente, será? Acho que foi da cabeça dela, não é assim? Geralmente a gente pensa dessa forma, né? Isso tudo é fluido, né? O que é que a gente precisa fazer com pessoas que murcham flor de plástico? O que é que a gente deve fazer com ela? Ficar longe, não é isso? Não, traz para o centro espírita. Essas pessoas vão curar só com o olhar. Imagine, nós podemos magnetizar as pessoas com o olhar. Tem pessoas que não precisa fazer nada, só olhar. Olhou, a pessoa entra em transe. O transe é uma área das mais fantásticas na área da psicologia e da psiquiatria, onde a gente pode acessar a psique humana e fazer com que ela possa ter um comportamento diferenciado. Em que situações? Exemplo, a gagueira. Pessoas que são gagas, a gente magnetiza, trabalha aquele trauma dela e ela fica livre da gagueira no mesmo dia. Fantástico, não é? Pessoas que têm uma fobia, medo de locais fechados, a gente trabalha ela vai para aquele momento, seja nessa existência na barriga da mamãe que teve um trauma, seja na existência anterior, e trabalha, independente de qualquer coisa. A gente estava em Fortaleza e magnetizamos uma jovem e ela entrou num transe. E aí, quando ela estava em transe, através dos passos magnéticos, vocês vão aprender isso amanhã e depois de amanhã, por isso que eu recomendo que vocês venham. Para quê? Para botar o povo para dormir. Olha, que coisa boa, botar para dormir. Sem medicação nenhuma, sem contraindicação. Rapaz, existe. Existe. E vocês podem usar esse benefício. Imagina uma pessoa que está numa depressão, que está com um problema sério, 3 dias sem dormir ou sem dormir direito. Vocês colocam ela no sono, que é o sono magnético, que não é um sono normal, é um sono induzido pelo magnetizador. Vocês todos vão se tornar magnetizadores. Para quê? Para ajudar o próximo. Primeiro, para ajudar a si mesmo. Porque não existe essa coisa de dizer, eu vou ajudar fulano, beltrano, se eu estou uma pilha, eu primeiro preciso me cuidar. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus. Quando Jesus fala sobre o mandamento, ele diz, vou simplificar para vocês. Está muito difícil essas leis de Moisés, eu vou simplificar para vocês. Como foi que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo semelhante a esse, qual era? Amar ao próximo como a si mesmo. Qual é a referência?
Não fazer ao próximo aquele que não quer que eu faça. A referência é nós, não é verdade? Amar ao próximo como a quem? Como é que eu vou amar o outro se eu não amo nem a mim mesmo? Ah, mas eu amo fulano. Se fulano morreu, eu morro junto. Já viram pessoas assim? Matou por quê? Eu matei por amor. Isso não existe, isso não é amor, isso é patologia. Vá para o médico, vá se cuidar. Ah, mas se meu marido morreu, eu morro junto. Isso não é amor, isso é doença, isso é uma patologia. Nós temos que nos amar. Não é nos amar da boca para fora, não, é nos amar mesmo, com os defeitos, com o pacote todo. Defeitos e virtudes. Porque a gente só não tem defeitos, não. A gente tem defeitos e tem virtude também, ou não? Todo mundo tem, até os criminosos têm virtudes. Tem muitos criminosos que cuidam dos filhos melhores do que a gente. Então as pessoas precisam se conhecer, se amar, se valorizar. A partir daí, estando bem, a gente pode ajudar a humanidade. Mas primeiro é necessário que o cálice transborde. Que cálice? Nós. E quando essa mulher procurou Jesus, que saiu a virtude de Jesus, e ele disse: de mim saiu virtude. Ela foi curada instantaneamente. Jesus conversou com ela, fez o atendimento fraterno depois. Geralmente na casa espírita a gente faz o atendimento antes, né? Jesus fez o atendimento depois. Para quê? Para que ficasse registrado, para que a gente pudesse entender no futuro como se processa a cura. Isso serve para hoje? Nunca a gente precisou tanto dessa cura do como hoje. Aí eu pergunto, onde estão as curas nas igrejas? Onde estão as curas nos centros espíritas também? Porque Jesus pediu, vá e cure. Nós estamos desobedecendo Jesus. Se nós temos o conhecimento espírita, sabemos que em nossas mãos brotam luzes que podem ajudar o próximo, seja através da palavra também, seja diversas formas que a gente possa usinar essas energias. E porque nós não ajudamos nem a nós mesmos? Como assim? Às vezes a gente vai aplicar um passo numa pessoa, e eu já vi muito caso desse, e a pessoa diz assim: ai, quem sou eu? Né? Já viu pessoas assim? Não, mas eu não faço nada, é os espíritos que fazem tudo. Não é assim que às vezes a gente diz? Isso não é a forma da gente ver a vida, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos o sal da terra. Não foi de outra pessoa, não, foi Jesus que disse: vós sois a luz do mundo. Ainda disse mais: vós podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Deixou o desafio. 2000 anos se passou e a gente ainda não cumpriu o desafio de Jesus. Não cumpriu. Por quê? Porque a gente não estuda o Evangelho, porque a gente não vivencia aquilo que a gente estuda. E a proposta dessa senhora era procurar Jesus para ser curada. E o que é que Jesus dizia após a cura? A tua fé te curou. Não era assim que Jesus falava? Por quê? Porque a cura, o processo da cura é 50%. 50% para o magnetizador, 50% para a pessoa. Aí nós espíritas perguntamos: e os espíritos? Está no pacote. Os espíritos estão no pacote, porque eles precisam que alguém emita essa energia, que tenha vontade de querer, como diz o Evangelho de Jesus, através do Senhor Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. No capítulo 19 diz: a vontade de querer, e que essa vontade pode obter satisfação. Se a gente tiver a vontade de querer e saber que essa vontade pode obter satisfação, existe uma química poderosa aí no processo. Se não foi curado, foi amenizado. Se não foi amenizado, você fez seu papel, que era de emissor de energia. E a espiritualidade também está no processo, porque ela vai potencializar, ela vai direcionar essas energias. Ok? Ela fez isso, e sem Jesus perceber. Existem casos de pessoas sugam a energia da gente sem a gente perceber? Chega aquela pessoa: mulher, rapaz, a vida está tão ruim. Não é assim?
tá tudo caro, nada presta, não é assim? E você começa a se envolver, enche os olhos de lágrima, se envolve, a pessoa sai rindo e você tem que chamar o SAMU. Já aconteceu isso com vocês? O que são essas pessoas? Sugadoras de energia. Às vezes ela faz isso sem querer, sem perceber. Então aqui nesse seminário de amanhã e depois de amanhã, vocês vão aprender como se defender. Aqui não vai dar tempo a gente explicar. Como se defender? Como a gente saber o que é a minha energia? O que é a energia do meu irmão? O que é a energia da espiritualidade maior? Vocês acham importante saber isso? É fundamental, independente de ser médium ou não, principalmente os médios. Não é verdade? Principalmente para os médiuns saberem, terem realmente a referência plena da energia dele. E o médium tem energia? Claro. O espírito não tem energia tão forte como o médium, porque os espíritos não estão encarnados mais. Ele não tem fluido vital. Eu estava lá em Natal e André lá, ele falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, né? Por mais que a gente estude o Evangelho, a gente passa batido muita coisa. E ele disse assim: Wagner, você já prestou atenção que quando Jesus morreu, ele não curou mais ninguém? Eu disse: de fato, não há registro. Após o desencarne de Jesus, após a crucificação, Jesus, apesar de ter passado 40 dias, não foi assim? Apesar de Jesus ter passado 40 dias aparecendo, ele não curou ninguém. Por quê? Porque ele não tinha mais o corpo físico. O corpo físico tem o duplo etérico. E o duplo etérico é onde tem as usinagens de energias, onde a gente pode ajudar na cura. Fantástico isso, né? Então, todo encarnado deveria se conhecer energeticamente para ajudar o próximo. E os espíritos estão juntos. Porque eu sempre digo, numa hora de um passe, quantos espíritos tem no mínimo? No mínimo, por baixo. Quantos espíritos tem? O meu anjo da guarda, não é assim? E o anjo da guarda da pessoa. No mínimo 2. Se tiver numa casa, tem um mentor da casa, 3. Se tiver espíritos familiares, como diz Allan Kardec, espíritos familiares. Porque na casa da gente está cheio de espíritos familiares, ou não? Sim. Eu sou viúvo, completei 20 anos de viuvez. Esse ano eu completei 21 anos de viuvez. E a minha querida esposa, que já partiu, que não é mais esposa, né? Ex-esposa, está prestes a reencarnar, segundo as últimas informações que a gente recebeu. Ela estava muito ligada conosco. Os perrengues que eu passei, ela estava junto, porque ela queria ajudar os filhos. Quando ela partiu, os meninos tinham 4 e 5 anos. Imagine o desespero dessa mãe. Imagine. E eu totalmente destrambelhado, apesar de ser espírita, não conseguia me ajustar. Foi recente que eu comecei a dar uma respirada e encontrar a missão. Encontrei a minha missão. Isso é muito bom. A partir de hoje, a partir desses momentos, pode ser que amanhã eu mude, mas pelo menos agora eu estou focado. A minha missão é continuar ensinando a vocês o magnetismo espírita, o magnetismo do Sr. Allan Kardec, para que a gente possa, nos centros espíritas, curar as pessoas, a começar de nós mesmos. Isso é fantástico. E não foi eu que criei. Não sou eu que estou inventando isso para colocar no movimento espírita. Foi o Sr. Allan Kardec, quando ele criou o magnetizador espírita. Essa mulher pediu a Jesus para ser curada. Jesus usava técnicas de magnetismo. Como? Algumas pessoas dizem que Jesus só fazia imposição de mãos, como uma múmia. Isso não condiz com a verdade. Jesus usava saliva. Enquanto nós, muitas vezes, usamos saliva para agredir o nosso irmão através de um cuspe, não é assim? Jesus usava para curar, né? Usava saliva, usava o barro junto com a saliva. Mas esse homem, esse cego, teve que fazer a parte dele. Ele era um cego de nascença, segundo o Evangelho. Qual foi a parte dele? Vá lá no poço de Siloé, não foi? Lave e depois volte. Ele foi curado na hora? Não, ele teve que ir lá com a maior dificuldade do mundo, descer, que era baixo, tinha uma descida, foi lá, lavou os olhos, e quando ele lavou, e ele saiu correndo para agradecer a Jesus, que esse foi muito grato a Jesus, né?
E Jesus pediu para ele fazer o quê? Falar com os fariseus, né? Porque Jesus não atacava ninguém, com exceção dos fariseus. Aquelas pessoas que se acham máximos, sabe? Infelizmente, no novo movimento espírita tem algumas pessoas que se acham assim. Agora eu sou espírita, vou direto para o nosso lar. É uma pena, porque também no meio do processo tem um chamado umbral VIP para os espíritas. Principalmente para esses que se acham que já vai direto para o nosso lar. Então, existe todo um processo onde a gente precisa ajudar o próximo. Quem muito é dado, muito será cobrado, não é isso? Jesus não disse isso? O conhecimento que a gente tem da espiritualidade maior, o conhecimento que Allan Kardec deixou para o magnetismo com relação à cura, e a gente não está fazendo isso, e a gente não vê movimentação no movimento espírita para ajudar o próximo. Tem muita gente morrendo pela depressão, a gente vê campanha de suicídio, quando muitos dos suicidas, uma grande parte, para não dizer todos, passa por uma depressão, ou não? E o que nós estamos fazendo com os nossos depressivos que batem a porta de uma casa espírita? É necessário a gente entender, é necessário a gente estudar. Existe um conterrâneo nosso, que na verdade ele não é do Rio Grande do Norte, mas pode-se dizer que sim, que faz muito tempo que está aqui, Jacomela, que lançou um livro falando sobre depressão, já faz um bom tempo. E aqui eu não estou falando só da figura, não, porque a gente experimentou a técnica e funciona, tira as pessoas da depressão. Os médicos ficam sem entender, até médicos espíritas, psicólogos espíritas, psiquiatras espíritas, que às vezes dizem para as pessoas: vocês vão passar o resto da vida tomando medicação. E quando começa a ser tratado com o magnetismo espírita, através do passe magnético, através do TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo, começa a melhorar. E o médico olha para ele e diz: o que é que está acontecendo? Vou ter que diminuir a sua medicação, até ficar livre. No Corrente de Esperança, lá em Campina Grande, onde a gente faz parte, um senhor chegou praticamente para se matar. Ele sentou no primeiro banco e começou a chorar feito uma criança, um mizarrão que dá 2 de mim. Um senhor já, eu estou prestes a me matar, e se abriu e chorou ali na frente de todo mundo. Eu me aproximei, segurei nas mãos dele e disse: meu amigo, eu consegui sair da depressão, você também vai conseguir. Vamos juntos, eu vou lhe ajudar a sair dessa. Ele continuou o tratamento regular. 3 meses depois, esse homem parecia outro. Parecia que ele tinha rejuvenescido 10 anos. Chegou arrumado. A esposa dele tinha deixado ele. Ele estava num grande dilema. E a minha depressão foi por isso, porque no meu segundo casamento a mulher foi embora. E não dava certo, eu queria insistir. Caba burro, né? Jumento. Todo respeito ao jumentinho, que são trabalhadores. Mas a gente entra em cada uma, não é? A gente entra em cada uma. Por que isso? Não, por causa da minha filha. Mas a filha é filha. Não existe ex-filho, existe? Não. Mas na hora que a gente está na depressão, a gente não consegue entender isso. Eu procurava me matar, mesmo sendo espírita. Sabia que tinha a questão do umbral especial para os suicidas. E Nossa Senhora é tão boa que criou realmente um local para acolher os suicidas, né? Naquele livro Memórias do Suicídio de Ivone, a gente sabe, mostra claramente o quanto Nossa Senhora. E foi interessante porque quem me salvou foi Nossa Senhora, porque na época eu não tinha centro espírita para me acolher. Procurei vários centros espíritas em Campina Grande, todos eles me deram as costas. Isso serviu de um grande alerta para as pessoas que me procuravam depois com depressão, né? E foi Nossa Senhora, porque de 3 horas da manhã, religiosamente eu acordava muito mal, quando eu conseguia dormir, e eu me ajoelhava e orava. Não conseguia orar. Eu começava uma Ave Maria, não terminava. Começava um Pai Nosso, não terminava. Não conseguia. Porque é aquela monoideia na cabeça, feito um trem, direto. A única coisa que eu conseguia fazer era cantar.
Interessante isso, né? Cantar. Talvez por isso que a música é uma das formas mais fortes de magnetismo. O Sr. Mesmer diz que a música facilita o transe para o êxtase, por exemplo, que é o transe mais profundo. Então, Jesus tinha as técnicas. Jesus puxava, colocava o dedo no ouvido para curar as pessoas, puxava a língua estava colada, depois passava a saliva para colar, digamos assim, para cicatrizar. Tudo isso são técnicas magnéticas, né? Jesus transformou a água em vinho. Tem um colega nosso, espírita, que uma vez eu estava vendo uma palestra, ele falando que Jesus fez um kisuke de uva. Foi não, isso é ignorância. Jesus não foi que fez kisuke de uva, porque ele não era nem químico. E se ele fosse químico, não ia fazer uma besteira dessa, kisuke de uva. Jesus fez o melhor vinho, o melhor, não foi qualquer vinho, foi o melhor. O povo ficou tão indignado na festa, porque tem uma lição tremenda nesse momento aí. Foi o primeiro milagre de Jesus, porque Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora pediu: meu filho, faltou vinho. Só disse isso, né? Mas mãe, não é a hora ainda. E ela não disse sim nem não. Só disse para os servos, disse: tudo que ele pedir, preste atenção e sirva. Jesus mandou encher as tinas de água. Todos obedeceram. Não é uma lição para a gente? Obedecer. Cuidado com o que vocês pedem a Jesus. Ele vai dar para você. Mas será que vocês estão prontos para receber? A questão é essa, né? Fizeram como Jesus pediu, encheram as tinas, e Jesus, através da imposição, aí sim, ele pôs as mãos e transformou essa água em vinho. E quando as pessoas começaram a beber o vinho, disseram assim: isso é muito sem lógica. Como é que pode guardar o melhor vinho para o final da festa? O melhor vinho vai logo, porque depois que estão bêbados, toma qualquer coisa, não é? Deixaram o melhor vinho para o início da festa, ou desculpa, para o final da festa. O que é isso? Não é verdade? Por quê? Porque foi o Mestre Jesus que fez o magnetismo de Jesus. Que vinho nós podemos dar para os nossos familiares através do nosso magnetismo? As pessoas que estão juntos da gente se sentem bem juntos da gente? Nós nos sentimos bem junto de nós mesmos? Tem gente que não consegue aguentar nem a presença de si mesmo, por isso que fica cheio de gente. Quando está só, não consegue, não aguenta a sua própria presença. Que coisa triste, não é? Volto a dizer, precisamos nos amar. Esse amor é tão bom, tão bacana conosco mesmo, que consegue transbordar. E se tiver outra pessoa para nos acompanhar, beleza, mas que essa pessoa também olhe para o mesmo local. Eu fui para Belém e lá a gente andou de canoa, não é? E o pessoal, quando eu subi na canoa, comecei a remar, aí disseram assim: ou esse foi um índio, ou então, né? Porque foi a minha primeira vez. Entrei na canoazinha pequenininha, qualquer coisa ia virar, eu peguei. Só reencarnação para explicar esse trem, né? Eu andava em Natal, mas era de caiaque, é diferente, né? Mexer de onda, né? Mas tudo bem. E lá, o que acontece? Você tem uma energia tão boa. Se você tiver duas pessoas, uma com remo e a outra com o remo do outro lado, os dois têm que remar para o mesmo lado, concorda? Não é isso? Se um remar para frente e o outro remar para trás, o que é que o barco vai fazer? Ele vai girar. Todos vocês sabem disso, não sabem? A mesma coisa no casamento. Se um estiver olhando para um lado, o outro estiver olhando para o outro, não dá mais. Não existe mais nada. Converse.
Foi bom para você, foi bom enquanto durou, meu irmão. Siga feliz. Não adianta forçar a barra. Não adianta. Agora, se der para resolver, ótimo. Vamos remar para frente? Não, tem que remar para trás. Não, aí fica aquela briga, não se resolve. Para mim foi difícil, sendo uma pessoa muito religiosa de outras vidas. Religiosa não as coisas, porque era muito safado em outras, sabe? Uma vez eu estava lá em Natal, Isaltina, depois eu descobri que ela foi uma grande médium de cura. Trabalhava incorporada lá no Rio de Janeiro, curou muita gente lá, milhares de pessoas. E eu assim, a gente convivia, fazia visita lá em Natal aos velhinhos, e eu não sabia que ela tinha sido, até que me deram de presente, recentemente. O irmão de Lael me deu de presente um livro de Isaltina. E eu conversando com Isaltina, enchi o peito, eu fui frade em outra vida. Olha. A Isaltina disse, muito safado, por sinal. Acabou com minha santidade, né? Então, quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, que vi a parte, o que Deus uniu, né? O homem não separa, não tem um trecho? Tem só um capítulo falando sobre isso, eu pulava. Porque eu achava que não era para mim. Até que no meio da depressão, eu fui inventar de ler. Aí a ficha caiu. O que é que não separa? Não separa o que Deus uniu. O que Deus uniu. Ah, rapaz, é o que Deus uniu. Tão simples, né? Mas não consegue ver, tá assim, ó. Na cara da gente a gente não consegue ver. Na vida, a gente tem muitas lições. E às vezes a gente briga com coisas que não tem sentido. Por que insistir? Chega final do ano, a gente faz um projeto de vida, não é assim? O ano que vem eu vou mudar tudo, fazer dieta, não é? Faz uma lista. Aí quando é no próximo ano, continua fazendo a mesma coisa. Vai mudar? Não. Se você quer mudar, tem que mudar. Mude em todos os aspectos. Não é verdade? Esse homem, o centurião romano, procurou Jesus. Para curar quem? Vocês lembram dessa cena? Para curar o servo dele. Não era um familiar, não era a mãe nem o pai, não, era para curar um servo, uma pessoa que trabalhava para ele. Não é isso? Ele procurou Jesus e disse: olha, o meu servo está acamado. O senhor pode curar. Jesus: está certo, eu vou lá com você. Aí ele disse: não. Olha a fé desse homem. Não, eu sou um centurião. Centurião era um militar que tinha 100 soldados sob o seu comando. E ele disse assim: quando eu mando um soldado fazer determinada coisa, ele faz. Eu mando e ele faz. Se você, Jesus, mandar o anjo curar o meu servo, ele vai ser curado. Jesus olhou para ele, deu uma risada e disse assim: em toda Jerusalém eu nunca vi um homem com tanta fé. Pode ir para casa, o seu servo já está curado. Vocês acham que essa energia, essa vontade veio de quem? De Jesus ou do centurião? O centurião teve a vontade. Jesus pegou essa vontade, mobilizou para a cura. Não é legal? É isso que devemos fazer com as pessoas que nos procuram querendo ser curadas. Entram nessa casa várias pessoas para serem curadas. Mas a gente tem que perguntar: você quer ser curada? Não, mas eu quero que você me cure. É muito cômodo isso, né? A gente vai para um médico e fica indignado quando o médico não passa o remédio. Já viu essa situação? O médico diz: olha, não vou passar um remédio não, você vai ter que fazer uma dieta, fazer uma caminhada não sei aonde. Diz: mas você não tem nenhum remedinho não? Porque a pessoa quer o remédio, é mais fácil o remédio. Mudar complica. Está muito trabalho, né? Está muito trabalho. Modificação, reforma íntima, está tudo no pacote. Nos conhecer.
nos conhecer, ser muito verdadeiro conosco mesmo, olhar no espelho todo dia. Poxa, cara, esses cabelos brancos estão demais, essas rugas, né? As mulheres, essas rugas, né? É a prova da minha existência, de lutas e mais lutas aqui. Se valorizar, se valorizar. A gente fica procurando um corpo perfeito assim, escultural, digamos assim. Para quê, se o conteúdo não condiz com a verdade? Temos que ser um ser completo. Não quero dizer que a gente vai valorizar a matéria, porque existem algumas pessoas que dizem assim: a doutrina espírita não veio curar corpos. Já viram pessoas dizendo isso? Veio curar almas. Aí eu pergunto: para que tu reencarnou? Para que reencarnou se o corpo não serve para nada? E no Evangelho diz que através do corpo a gente se desenvolve mais rápido, pelo menos no nosso grau evolutivo, nós, nessa questão do nosso progresso. Se faz necessário a gente reencarnar. Um ser pleno. Esse homem pediu a Jesus, e Jesus utilizou a energia dele para curar. Como é que a gente faz na cura? Eu estou falando cura assim como fosse um negócio tão estranho. E existe até um tabu em falar em cura, mas não é cura não que a gente quer. Quando a gente está doente, a gente não quer cura ou não? Mesmer dizia o seguinte: Mesmer foi o criador do magnetismo animal, esse que Allan Kardec colocou dentro da doutrina. Até hoje, na França, existe mais de 6.000 magnetizadores que ganham dinheiro com isso, tem consultório e tudo lá. Não precisamos fazer isso porque a gente é espírita, fora da caridade não há salvação. Então a gente pode ser um magnetizador espírita, não precisa cobrar. Podia cobrar se quisesse, era magnetizador, está dando seu próprio fluido, podia cobrar. Allan Kardec fala sobre isso no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós não cobramos. Nós não cobramos por quê? Porque a gente é espírita e fora da caridade não há salvação. Então, nós todos, como seres em desenvolvimento, podemos ajudar o próximo, né? Usando essas energias. Mesmer dizia assim: o corpo procura. Aí eu pergunto a vocês, antes da resposta: vocês acham que o corpo procura a saúde ou a doença? O corpo procura a saúde ou a doença, pessoal? Claro que a saúde. E o que é que ela precisa muitas vezes? Aquele órgão, às vezes, precisa só de uma forcinha para poder vencer a doença. E de onde vem essa força? De outro vivo, de outro encarnado, potencializado pela espiritualidade, através do passe magnético. Era essa a proposta de Mesmer. Dá essa força. Muitas vezes não precisa nem tocar, mas precisa se envolver, precisa de conexão, precisa de rapport. O que é o rapport? Vínculo. Exemplo: eu vou dar um passe em alguém aqui. Essa pessoa está sentada aqui, um espírito, né? É espírito. Olha, está vendo o espírito? Também não, é brincadeira. Então, eu vou dar um passe nesse ser que está aqui. Uma pessoa. Faz de conta que tem uma pessoa aqui. Então, eu preciso olhar para ela, não? Eu preciso se compadecer. Eu tenho que estar vinculado a ela. Pelo menos no olhar. Pelo menos no olhar. Um olhar terno, um olhar de querer o bem, um olhar de pai para filho, por que não? Se for uma senhora idosa, de mãe para filho, esse vínculo se faz necessário. Jesus, quando foi curar Lázaro, chorou. Olha o vínculo, olha o rapport, olha a ligação que Jesus tinha com Lázaro para poder efetuar a cura. Como é que eu vou dar um passo numa pessoa que eu não abro nem os olhos aqui? Depois eu saio como fosse uma máquina, que não existe linha de produção, não deveria pelo menos existir, e a pessoa tomou um passe. Que qualidade de passe é esse? Outra questão, um passe de harmonização. Beleza, a gente vai harmonizar a pessoa.
Mas ela me disse, é uma senhora idosa, e tem uma ferida na perna. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que ir lá na perna, trabalhar na perna. Mas precisa de um contato. Ah, não, mas não dá tempo. Então, tira ela à parte, conversa, a senhora espera um pouquinho. Ou, se for o caso, se for um dia de tratamento magnético, passar no dia tal de tratamento magnético. Mas a gente não pode aplicar primeiro, não? Já pode. Quando a gente vai para o pronto-socorro, não sai pelo menos com curativo? Pelo menos com curativo. Não tem contraindicação, né? Não tem contraindicação. A não ser que a gente faça o contrário, né? Porque eu vou ensinar para vocês o passo da sogra, que faz ao contrário e ela passa mal. Brincadeira, não faça isso não. Mas se vocês seguirem a lei do magnetismo, quais são as leis do magnetismo? Amanhã e depois de amanhã a gente vai dizer. Então, a gente vai fazer o tratamento dessa senhora, desse senhor, desse jovem. A gente estava lá em Belém e chegou uma criança. Essa criança com problemas sérios com relação à relação humana dela, né? Com as crianças da idade, com os adultos, com todo mundo. Chegou e não queria nem receber o passe, né? E aí, como é que eu pude fazer, né? Fui lá conversando, brincando com ele um pouquinho. Ele não queria acordo, né? E aí eu pedi para que a avó dele colocasse ele em cima da maca. Colocou ele em cima da maca e eu fiquei brincando com ele com a mão, colocando ele no sono magnético. Ele brigou heroicamente durante 20 minutos, até que os olhos dele pesou tanto que caiu. E dormiu. E quando ele dormiu, eu joguei todas as minhas energias positivas naquela criança, para que ele pudesse se equilibrar, ficar bem, e que a minha sensação de bondade, de fraternidade, de amor, que ele pudesse sentir, e que ele pudesse também, quando acordar, ficar relaxado, dormir bem, se alimentar bem. Dei todos esses comandos. Tirei ele do transe depois dos dispersivos. Ele levantou, deu um sorriso para mim, me abraçou. Olha a diferença. Eu fiquei tão feliz. E a avó dele, que é espírita, que tem uma casa espírita, a gente fez alguns cursos, alguns seminários lá com ela, ela ficou muito grata. Mas não é só isso. Com o magnetismo espírita, eu tirei o meu filho das drogas. Isso para mim foi muito forte, porque sendo espírita de muitos anos, meu filho entrou no mundo das drogas. E o quarto dele ficava fechado. Ele chegava às vezes de madrugada, se trancava, e eu sabia a posição da cama dele. E eu magnetizava ele pela parede, da cabeça aos pés. Esse é o sentido do magnetismo. Mas ele ainda continuava nesse mundo, nesse submundo, né? Num mundo muito difícil, que eu pensei que muitas vezes eu pedia até Jesus que levasse, como Santa Rita de Cássia, não me comparando a Santa Rita, mas entendendo um pouco da dor dela. Mas graças a Deus não foi necessário. Certo dia, tinha uma maca lá em casa, que eu recebi uma maca, só faltava um centro espírita, porque lá em Campina Grande a gente mendigou muito para implantar o magnetismo lá e não conseguiu. Eu espero que vocês aqui implantem o magnetismo em nome de Jesus, o magnetismo espírita, o magnetismo do Senhor Allan Kardec. E a maca estava lá em casa. Meu filho chegou para mim e disse assim: pai, esses negócios aí que o senhor faz, movimento de mão, né? Esses negócios aí que o senhor faz, essa reza, cura sinusite? Aí eu ia dizer o que para ele? Cura, né? Cura? Ah, você quer? Quero. Aí ele sentou na maca, eu pedi para ele deitar, ele deitou de costas, eu dei uns passos dispersivos nas costas dele, desvinculei. O humeral dele estava muito congestionado, provavelmente vínculo de obsessão. Eu dispersei muito o humeral. Depois ele virou, dispersei bastante na frente também. E depois ele sentou e eu dei um sopro quente na região onde fica a sinusite. Eu vou ensinar vocês como é que trata a sinusite, amanhã e depois de amanhã. E quando eu soprei,
eu notei que o semblante do meu filho mudou. Eu fiz o tratamento normal e ele, o irmão mais velho dele, que ele, quando eu casei com minha esposa, ela já tinha um filho, ele era evangélico e convidava meu filho, esse meu filho que estava nas drogas, convidava sempre. No outro dia, após esse passo, no outro dia, ele pediu para ir para a igreja. Hoje ele é evangélico. Um passe do magnetismo espírita do Sr. Allan Kardec salvou o meu filho. Allan Kardec fala sobre a subjugação, esse tratamento da subjugação. A gente vai falar também sobre isso. E quem terminou o tratamento do meu filho através da mediúnica foi a minha mãe, que desencarnou. Meu filho, mesmo tendo deixado as drogas, ele ainda fumava muito. Quem tem pessoas que passou pela droga sabe o que é isso, né? Fica com aquela fissura e quer fumar muito. Ele fumava carteiras e eu magnetizava com cigarro. Fazer o quê, né? Pelo menos ajudar. Só que ele falava para mim assim: pai, amanhã eu vou trabalhar com o senhor. E não conseguia acordar. Acordava de meio-dia, 1h, já estava na universidade trabalhando. Eu trabalho só meio expediente. Meio expediente eu dedico para o estudo do magnetismo espírita. Minha missão, graças a Deus. E o outro expediente eu trabalho na Universidade Federal, lá de Campina Grande, é o UFCG. Ele não conseguia acordar. Não conseguia. Até que certa manhã ele acorda cedo, eu já estranhei, porque ele não estava acordando cedo, e disse assim: pai, eu tive um pesadelo. Eu disse: pesadelo? Eu tive um pesadelo. Conta como foi. É engraçado, eu sonhei com uma mulher me procurando, me abraçando, e acordei no meio da noite. Me acordei, fui beber água, fui dormir de novo, sonhei de novo com a mulher. É engraçado isso, dificilmente a gente tem sonho, né? Era a minha mãe perseguindo ele, olha. A minha mãe, perseguindo no bom sentido. A minha mãe, ele continuou o processo e ele disse assim: mas como é que pode? Ela me abraçou. Não podia ser um pesadelo, né? Não podia ser um pesadelo. Se ela me abraçou, foi carinhosa comigo. Aí eu perguntei a ele: como era o jeito dessa mulher? E ele descreveu como ela era. E aí a ficha caiu, né? Tinha sido a minha mãe, a avó dele. A avó dele continuou o tratamento, como Allan Kardec fala que existe o tratamento magnético e o tratamento espiritual. A minha mãe fez o tratamento espiritual, um espírito familiar. A avó veio cuidar do neto. Doutrina espírita maravilhosa por isso, tá? Mas volto a dizer, precisa do nosso envolvimento, precisa a gente amar até doer, como diz a nossa querida a freira, né? Ela tem irmã Dulce aqui no Brasil e tem a freira, estou querendo lembrar o nome dela, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá dizia: ame até doer. A gente precisa amar até doer. A dor do próximo é nossa dor também. É lógico que a gente não pode levar a cruz do outro, porque tem gente que anda assim, com a coluna. Quando a gente vai apurar o caso, ela está levando a cruz de todo mundo da família. Isso não é caridade, não. Isso é masoquismo. E se tiver uma vaguinha, eu quero botar minha cruz lá, amém, né? Que é isso? Não se pode fazer isso, não é verdade? Cada um leva a sua cruz. Temos que nos amar, não é verdade? Outra coisa muito interessante que acontece no processo, deixa eu ver se aqui com relação ao rapó, muita coisa é a gente direcionar as nossas energias. Que tipo de energia a gente está usinando? Quais são as energias que a gente está trabalhando? E que a gente está pensando? Como é o nosso dia a dia? Quais são os pensamentos que a gente está trabalhando no processo? Esse pensamento vai fazer com que a nossa mente seja frondosa como uma árvore? Conta o Evangelho que o Evangelho de Jesus é semelhante a uma árvore. Nós é como fosse os galhos dessa árvore.
Esses galhos precisam estar muito bons. As folhas precisam estar fortes. E também proporcionar a sombra. Nós cristãos, aqui dentro do Centro Espírita, por exemplo, nós somos a sombra para as pessoas que estão andando nesse caminho. Estão maltratadas, não é verdade? E mais, podemos dar um bom fruto, alimentar essas pessoas, acabar com a sede. A sede de quê? A sede desse consumismo maluco que coloca na mente da gente, desenfreado, de maneira que a gente só é feliz se tiver um celular de marca tal, se eu tiver uma moto de marca tal, se eu tiver um carro de marca tal, se eu tiver uma casa. Eu pergunto, tudo isso faz parte? É bom, a gente trabalha, faz parte, mas será que é fundamental? É fundamental nesse processo? Né? Só para encerrar, porque se deixar eu tiro direto, né? Só para encerrar, quando eu trabalhava na Casa de Oração em Manchilha, lá em Campina Grande, a minha esposa desencarnou no meio do processo e ela ficou muito envergonhada, porque ela não me apoiou quando eu era trabalhador da Casa Espírita. E ela foi resgatada pela casa. Percebe? Ela foi resgatada pela casa. Na época que os meninos eram pequenos, ela dizia: leve os meninos para casa, porque é o único momento que eu consigo ver eles. E de vez em quando eu levava para poder ir lá. Eu fazia parte da evangelização infantil e por aí vai. Fui para Belém, fizemos um trabalho que a gente faz magnetismo e mediunidade, como Allan Kardec ensina no Livro dos Médiuns, que o magnetizador pode desenvolver a faculdade mediúnica. Eu ensino, graças a Deus, aprendi com Allan Kardec, com a ajuda de Giacomello, lógico, com as técnicas dele, né? Que são as técnicas magnéticas do Sr. Allan Kardec. E veio uma psicografia para mim, da minha esposa que já partiu. E novamente ela ressalta que não apoiou o nosso trabalho como deveria, mas que pedia a Jesus para voltar à Terra, reencarnar e ser uma magnetizadora espírita. Eu convido a vocês que já estão encarnados, não precisa esperar como minha esposa que vai vir em breve. Eu convido a vocês, amanhã e depois da manhã, aprenderem a ser um magnetizador espírita, primeiro para ajudar vocês e depois ajudar as pessoas que nos procuram. Muita gratidão de estar aí com vocês. Que Jesus abençoe, Nossa Senhora possa envolver com o manto azul em cada um de vocês aí, envolvendo o coração e a mente de muita paz. Muito obrigado, que Jesus abençoe.